pessoal, estamos aqui na LR Produções, hoje com o episódio Aprendendo e Empreendendo, episódio voltado aí realmente para transbordar a experiência. Trouxe a Amanda, uma querida pra gente aqui, da Livenza Móveis, com uma vasta experiência dentro do mercado, e hoje é uma honra ter você aqui com a gente. Amanda, muito obrigado por ter aceitado o convite e eu por hoje estar presente aqui, transbordando a sua experiência com a gente. Quero que você se sinta à vontade, de fato, e transborde tudo aquilo que vier ao seu coração, sobre as suas experiências, expectativas, coisas que você passou. A gente tá aqui para te ouvir hoje, é um prazer. Lucas, eu que agradeço, viu? É uma honra para mim estar aqui, ter esse bate-papo com você, nessa oportunidade da gente, assim como precisou de um direcionamento, né? Precisou aprender mais coisas, poder ensinar também para que mais pessoas possam se desenvolver e também alcançar os seus objetivos. É um prazer estar aqui com vocês. É aquela famosa frase, né? Tudo que a gente toca, a gente pode ensinar. Isso, tudo que a gente toca, a gente pode ensinar. A Amanda, a gente estava aqui no backstage conversando e ela falou, Lucas, é muito interessante isso, porque tudo que a gente toca, a gente pode ensinar, se a gente aprende, né, com a nossa experiência. E eu acho isso muito interessante. Amanda, falando um pouco de realização, hoje eu vejo você uma grande empresária, o seu negócio, um grande negócio aqui na cidade, muito conhecido, inclusive, parabéns, acabamento maravilhoso, são os clientes Livenza, tá, gente? Só para deixar registrado. E eu sou muito fã do trabalho de vocês, de fato, você, o Daniel, o Carlos, né, Carlos Daniel, vocês promovem um trabalho muito bom aqui na cidade. E a ideia de trazer você, eu vejo vocês jovens, um casal de empreendedores, que são jovens, mas têm uma putz de uma experiência, e a gente fala aqui muito com jovens que estão saindo ali de uma faculdade, estão saindo do ensino médio, tem algumas dúvidas do que vai fazer, né, aonde eu vou atirar, o que eu vou me tornar. E essas dores, né, essas preocupações, às vezes geram ansiedade. Então a ideia é realmente transbordar isso. E hoje a gente trouxe você. Eu tenho umas perguntas aqui que a gente teve no nosso último bate-papo. E eu acho muito importante trazer pra você. Mas eu queria falar hoje quem que é a Amanda, né? Quem que é a Amanda? Conta um pouquinho pra gente da sua história, pra gente também poder introduzir o público. Gente, olá, né? Sou a Amanda, tenho 25 anos. Eu sou empresária no ramo de marcenaria, de móveis planejados, né, aqui na cidade. Nós já estamos aí no ramo há 4 anos, né, com uma empresa em expansão, que é a Livenza Móveis, né? É um case de sucesso. Foi algo que foi muito difícil para nós chegarmos, né, aonde nós estamos, mas que o processo valeu muito a pena. Eu sou mãe, né? Eu estudo marketing também e eu amo pessoas. Né? Eu tenho ali o prazer de conectar com pessoas, de poder participar da realização de sonhos, né? Já participava sendo corretora de imóveis, né? Então eu fiquei um bom tempo aí trabalhando com imóveis. Temos uma corretora! E quem é corretor sempre é corretor, né? E assim, foi muito bom, foi uma grande experiência para mim, onde eu pude ver o meu potencial nessa parte de atendimento, nessa parte de servir as pessoas, poder auxiliar na realização de sonhos. E enquanto isso, meu esposo, né, já estava engrenando, aprendendo marcenaria, e aí nós unimos, né, toda essa parte da minha experiência com a dele, e foi quando a Livenza, ela aconteceu. Uau, e a Livenza aconteceu, a coisa chegou chegando, né? Mexeu com a cidade. Amanda, falando um pouco de desafios, né? Eu acho que todo início, ele vem com grandes desafios, porque traz mudanças, e toda mudança, ela gera um desconforto, nos tira da nossa zona de conforto. Então, falando de desafios, qual foi ali o seu primeiro desafio que você se deparou quando você tomou a ação, a atitude de empreender? Com certeza, foi esse início, né? Quando nós decidimos empreender, porque geralmente nós estamos em alguma área e nós sentimos aquela vontade de alcançar mais, né? Você está ali em alguma área que você tem uma certa afinidade e você pensa, nossa, eu quero alcançar mais aqui. E foi realmente o que aconteceu. E nesse primeiro momento, nós entendermos para onde nós iríamos, né? Ter todo assim, um planejamento de decidir se eu gostaria de realmente empreender como fábrica, né? Se eu queria revender. Até a gente se encontrar ali foi um grande desafio. Uau, realmente eu acho que o encontro, né? Eu acho que é um encontro da realidade, quando você ainda veio de um ar de corretagem, então você já tinha um pouco de autonomia dentro de um mercado, mas acho que quando a gente choca esse ar de, putz, será que eu vou ser um CLT ou será que eu vou ser um empreendedor? O CLT, ele traz uma segurança, eu falo fictícia, né? Porque você tá seguro até um certo ponto, qualquer momento ali você pode perder essa segurança. E o empreendedorismo da mesma forma, o que muda é a qualidade de vida, eu sempre falo, essa segurança que você tem. Fora isso, a gente, se for falar de lucratividade, a gente tem aí um potencial de alcance muito maior, né? Falando aí de aprendizado, eu acho que falando desses desafios, com eles vem as mudanças e com as mudanças a gente erra. E é normal a gente errar, né? Então, falando de erros, qual que foi ali um aprendizado que você teve falando de ter errado, que te trouxe uma bagagem que você fala, não, hoje eu já não erraria mais com isso, hoje não seria mais uma coisa que eu cometeria. O que foi que trouxe essa visão para você e essa experiência? Com certeza é a parte da organização de processos, né? Porque o que acontece? Geralmente chega uma demanda, você começa a empreender e aí você vai para cima, e você consegue cliente, e aí você começa a crescer e aí você precisa organizar.
né? E nesse momento de organização, nesse começo, ali de quando começou a crescer, a gente com alguns funcionários ainda, e muita coisa sem organizar. E ali você tá crescendo e você tá avançando, mas ao mesmo tempo você precisa estar sempre ali organizando, né? Crescer organizadamente, né? Porque vai vir o crescimento, você vai começar a avançar, mas enquanto você tá avançando, você já tem que estar ali organizando ao mesmo tempo, para que você não perca esse time, né? Então, assim, foi algo que a gente aprendeu muito, né? No primeiro momento a gente bateu muito cabeça, né? Com relação à organização do processo da fábrica interna, né? Assim, foi bem difícil a gente estruturar processos que realmente funcionam. Então, quando a gente começou a estruturar, foi quando realmente começou a ver o resultado de fato. De fato, uau. Sabe o que é interessante? A gente fala aí de uma fábrica, né? Hoje vocês têm uma fábrica com uma equipe imensa. Eu fui lá, fiz a visita com vocês, achei sensacional. Inclusive, estão com muitas novidades chegando para 2025. Eu fico muito feliz por isso e grato de estar vivenciando isso com vocês. Mas quando a gente fala de uma produção, de uma fábrica, a gente fala de ter que lidar com muitas pessoas diferentes. Né? A gente fala de gênio, fala de culturas. E quando a gente fala de gênio e culturas, a gente traz aí para dentro da nossa empresa pessoas que são extremamente diferentes. E aí tá aí o segredo da liderança, né? Da gestão, de saber conciliar tudo isso com a organização, de uma forma que você não prejudique também a sua esteira de produção. Né? É muito complexo, mas é muito admirável quem consegue hoje ter e equalizar essa organização com a produção. Isso é muito difícil de se ver. E o dia que eu fui lá, eu fiquei, meu, como pode uma empresa desse tamanho, com tudo isso de gente aqui, e ter essa organização? Sabe? É detalhes, Amanda. A limpeza, o acabamento das coisas. Eu falo pra você, realmente é uma experiência que eu vivenciei e dali eu trouxe muitas experiências pra mim, foi muito positivo. Falando de transformação, eu acho que vocês chegaram em um momento ali do início, falando um pouco do início ainda, né? É que vocês precisaram transformar a ideia em um negócio. E eu acho que é aí que entra um dos nossos maiores conflitos, o como, né? A gente sempre pergunta o como e a gente sempre olha muito para a capacidade. Eu acho que para nós que somos jovens, eu converso com muitos adolescentes que às vezes falam, Lucas, eu tenho sonho disso, mas eu não vejo capacidade em mim. Ah, eu tenho vontade disso, mas eu não me sinto capaz de ter isso. Então, falando de capacidade, transformação, como que foi essa virada de chave da transformação da ideia no negócio? Hoje vocês têm um negócio robusto, mas e no início, quando era um negócio pequeno, um novo negócio, né, que exige muita atenção, como que foi essa transformação para vocês? Sim. E foi assim, começou, né, com meu esposo, era ele mais um, depois ele mais dois, ele e mais três, e ainda não tinha galpão, a gente terceirizava todo o serviço, né, toda a parte de fitagem, corte, a gente terceirizava, então a gente tinha só eles para fazer a parte da montagem. E depois que a gente foi ver um galpão, porque aí começou a crescer e a gente precisava de um espaço, né? Então, assim, pra gente, esse momento de para onde nós vamos, né? O que eu vejo que acontece muito, Lucas, hoje em dia, as pessoas têm muitas ideias, né? Nós temos muitas ideias, mas a parte da prática, a parte de tirar aquilo do papel, a parte de eu não vou para o melhor lugar no começo, eu vou para um lugar menor, eu vou para um lugar pequeno, eu vou crescendo aos poucos, né? Porque hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido. Eu quero para ontem, eu olho aquela empresa, nossa, aquela empresa eu vejo na internet, eles têm isso, tem aquilo. Mas o começo não é assim. Então nós vencemos isso na pele, nós fomos para um lugar bem pequeno, né? No começo nós arrendamos algumas máquinas, né? Então a gente não tinha máquina, mas a gente foi dessa forma mesmo, mas foi. Né, com alguns erros, mas foi. O importante é, mesmo com empecilhos, ou mesmo que não esteja perfeito, é avançar. Porque conforme nós vamos avançando, nós vamos melhorando, nós vamos buscando organização. Então, nesse começo da ideia, olha, eu tô com muito serviço, não tem como mais eu terceirizar, porque a terceirização ela era demorada, então eu preciso mesmo produzir. Vamos procurar um lugar. Não era o melhor que a gente achou, mas nós vamos. Então, assim, achamos um lugar pequeno, nós vamos. E aí depois precisou quebrar uma parede para ampliar aquele lugar. E aí ampliamos, mas pegou um salão do lado. E vão, e mesmo assim ainda era pequeno, não, vamos ver outro. E agora nós vamos também. Foi esse crescimento, dando pequenos passos, né? Mas a todo momento avançando em busca de um objetivo. Uau! Cara, a gente sempre fala e sempre volta do avanço com base em uma meta, em um alvo, né, em um objetivo. E é legal que vocês encontraram esse objetivo, conseguiram identificar isso cedo, né? Isso é fantástico, vamos dizer assim. E falando aí de dicas, né, assim, agora nós estamos aqui numa roda de conversa com jovens, com adolescentes que estão saindo da escola, a flor da pele, loucos para empreender, para ganhar dinheiro. E hoje você sabe que o mundo digital, ele oferece tudo com muita facilidade, né? Coisas que antigamente não tinha. Hoje a informação ela tem um acesso muito fácil, né? Mas hoje, se você tivesse com diversos jovens, né, como eles estão aqui te assistindo, qual seria o conselho que a Amanda, dona da Livenza, daria para eles? Qual que é o conselho que você fala, não, se você tem, faz. Qual que seria esse conselho? Olha, se pudesse dar um conselho, seria faz com as ferramentas que você tem. Então, se você tem um dom, você tem
uma profissão que você tem mais ali afeição, mais proximidade. E muitas das vezes você pensa, vamos supor que é uma designer de sobrancelha. Ela sabe fazer sobrancelha muito bem, mas quando ela pensa, nossa, mas eu vou começar no fundo da minha casa? Aí ela pensa, ah, não, porque eu preciso de uma sala. Não, comece com as ferramentas que você tem. Avance com as ferramentas que você possui. E conforme você for avançando, conforme você for entregando um serviço de excelência, semeando excelência, não tem como você colher diferente. Você vai colher essa excelência nos frutos, você vai colher essa excelência nos clientes que vão te indicar. E aí sim você vai crescendo e vai alugando a sua sala, quem sabe aumentando o espaço, abrindo franquia. O importante é que você comece com as ferramentas que você tem. No mundo digital que nós vivemos hoje, as pessoas elas querem começar grande. Ela às vezes vê ali uma empresa que começou há muitos anos, mas ela só vê hoje. E ela pensa, nossa, não, mas quando eu começar tem que ser assim. Não. Meu conselho seria, comece com as ferramentas que você tem. Semeie com excelência, sirva as pessoas. E não tem como o resultado ser diferente. Você vai colher sucesso. Uau! Eu achei assim, né? Isso faz muito sentido para a sua história também. Hoje você colhe um sucesso e com certeza é fruto de uma persistência e de dar o passo, de acreditar e fazer com o que tinha. E aí, fazendo com o que tinha, hoje vocês têm a Livenza, que é uma corporação maravilhosa. Né? Falando um pouco da Amanda, né? A gente sempre fala muito de jeito das pessoas. Cada pessoa tem um jeito, tem uma cultura, uma criação. A Amanda, ela veio de um berço já privilegiado, ou não? Como que foi o berço da Amanda? Como que foi a sua realidade na infância, né? Porque a gente fala com jovens que muitos têm com uma condição já de startar e outros nem tanta. Então, como que funcionou isso pra você? Como que foi esse seu acesso a esse mercado? Quais foram as barreiras dentro de casa que você enfrentou? Assim, eu cresci, né, sem meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, então eu cresci com a minha mãe, eu e mais um irmão, e a minha mãe tinha que sustentar a casa, trabalhar, muitas das vezes minha mãe saía para trabalhar às 6 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite. Ela deixava nossa comida no prato, a gente ia pra escola, voltava, esquentava no micro-ondas, e era aquilo, era o básico, eu sempre cresci com ela mostrando que ela sempre falou, trabalho no braço ser humano. Então, assim, ela sempre trabalhou muito e nunca faltou, né, nunca faltou comida no prato de casa, mas nunca teve luxo algum. Né? Foi assim, uma infância bem difícil, mas que nunca faltou, então eu sou muito grata por isso. E aí eu fui crescendo, mas eu sempre tive uma cabeça de que o que a gente quer, se a gente se dedicar, a gente pode conseguir. Né? Então, assim, eu sempre cresci querendo me esforçar mais para ter uma realidade diferente. Então, eu já cresci pensando, eu quero estudar, quero fazer uma faculdade, eu quero ter uma vida melhor. Comecei a trabalhar desde cedo, comecei a trabalhar com 14 anos. Nossa! Como operadora de telemarketing. Aí eu trabalhei como operadora de telemarketing. Depois eu comecei a trabalhar numa companhia de táxi. Eu era atendente. Então, assim, era o dia inteiro pegando corrida. Era táxi na época ainda, então eles ligavam na central, era eu que atendia. Então, assim, eu tinha 14 anos ainda, né? Que eu trabalhei 6 meses e depois entrei nessa companhia. E assim, eu que resolvia. Com 14 anos ali, eu era 2 telefones ao mesmo tempo e resolvendo ali. E aí depois que eu saí, porque era bem puxado e eu não tava conseguindo me dedicar na escola. Aí eu saí, quando eu fiz 16 anos, eu entrei no shopping. Na mesma semana, quando eu acordei 16 anos, minha mãe falou assim, então, já pode ser registrada. E aí eu fui entregar alguns currículos e fui chamada pro shopping, comecei como caixa, depois eu subi para vendas. E depois eu saí, trabalhei no hospital, no faturamento. Saí porque era muito puxado, fiquei quase 3 anos. E depois entrei como aprendiz, porque eu ainda era nova, né? E aí entrei no hospital, tive filho. E eu até tava postando, foi bom você ter falado sobre isso, porque nessa semana eu completei aniversário de casamento. E eu postei um texto falando sobre, porque quando eu e meu esposo fomos casar, a gente se conheceu, eu trabalhava nesse hospital. E a gente casou num casamento comunitário. A gente não tinha dinheiro algum pra casar, não tinha dinheiro mesmo, assim, não tinha como. Eu tinha um sonho de casar de noiva. Aí nos inscrevemos num casamento comunitário, foi no parque aqui da cidade, nós e mais uns 20 noivos. Então, assim, a nossa realidade sempre foi muito pouco, né? A gente sempre teve ali aquele valor e era para pagar as contas e depois veio filho. Então aí que as coisas ficaram mais difíceis, mas sempre com a mentalidade de que nós podemos melhorar. Nós podemos fazer algo para mudar, né? E aí foi quando eu entrei para trabalhar de corretora de imóveis, porque sempre me falaram que eu tinha, assim, eu era muito comunicativa, sempre fui muito comunicativa, conversava, explicava e entrei para trabalhar de corretora de imóveis. Foi um convite que eu tive para eu sair do emprego que eu tava, porque, olha, você quer uma coisa melhor nessa área, você consegue. E realmente, quando eu pude experimentar que se a gente se dedicar mais, você pode ganhar mais, porque tem esse espaço. Quando a gente tá ali no emprego, que você ganha é só até aqui, você pode se dedicar. É limitado, né? É limitado, você não consegue ficar projetando tantos sonhos, porque não passa daquilo. Então, quando eu pude ver que tinha outras áreas, outras oportunidades de se dedicar mais e ganhar mais, aí eu fui com tudo. E eu tinha filho pequeno, e eu ficava nos plantões, e assim, eu fui muito bem nas vendas.
E foi nesse momento que meu esposo, que sempre teve uma veia empreendedora, assim, nós dois sempre tivemos essa cabeça de querer, assim, crescer, querer mais. E a gente pensando, o que dá para combinar com a parte de imóveis, né? A cidade é muito aquecida para essa parte de construção, de tudo. E junto com essa conversa que vinha já de uns meses, apareceu a oportunidade dele aprender marcenaria. Então ele entrou para trabalhar no bico como marceneiro. E ele começou a aprender, e aí eu oferecer para os meus clientes também, para fazer a venda casada, né? Então eu acabava vendendo o imóvel e oferecendo os móveis. E foi quando a gente falou, olha, vamos começar a guardar para a gente investir para eu sair do meu emprego e empreender. Porque eu acho que isso é muito importante também. Eu acho que a gente precisa ter uma preparação ali. Porque quando você empreende, é realmente ali confiança e fé, né? Você precisa dar um passo de fé. Mas se você tem a oportunidade de fazer ali o seu pé de meia enquanto você tá naquilo ali garantido, para quando você decidir empreender, você não passar tanto sufoco, acho muito importante. Então aí foi quando ele começou a guardar já um dinheiro pra gente começar a empreender. E ali foi alguns meses, pra ele falou, ó, se eu sair do emprego agora, nos 2 primeiros meses, se não tiver, a gente consegue bancar a casa, né? Porque com filho é muito mais difícil, precisa ter uma certa segurança. E aí foi quando pediu as contas do emprego e ele morria de medo de pedir as contas. E ali a família toda, não pede. E eu falando, não, pode pedir, vai dar certo. Eu sempre falava pra ele, pode sair, vai dar certo. Pode Tinha sair, certeza, vai né? dar certo, vai dar certo. Porque eu sei o seu empenho, eu vejo o quanto a gente vai se dedicar nisso. E como eu falei, se você planta, você vai colher. Então, assim, colocar Deus na frente, dar a nossa vida nas mãos dele e falar, Senhor, eu vou. E eu vou fazer o meu papel, que é servir com excelência. Enquanto isso, o Senhor vai dando chão, vai fazendo o seu papel. E aí foi quando começou realmente ali. Uau, é muito legal, Amanda, ver isso, porque a gente fala de uma infância que não foi uma infância fácil, né? Você não teve privilégios na sua infância. Você teve ali uma condição estável, pelo que a gente entende da sua mãe, sempre trabalhando muito, e essa referência de trabalhador é muito positiva, eu acho, acredito. Mas é muito mais legal, conecta muito mais com histórias quando a gente fala de uma pessoa que não teve privilégios, uma pessoa que teve dificuldades, superou essas dificuldades, né? E conseguiu hoje alcançar um patamar de sucesso que, meus amigos, se vocês soubessem, quando a dona Amanda chega no lugar, é loucura, né, Amanda? A gente vê, eu fico muito feliz, de fato. E hoje, nós aqui da LR produzimos os vídeos, fazemos marketing da Livenza, a gente acompanha essa história bem de perto. Então a gente é muito grato também por essa oportunidade, por fazer parte da história de vocês. E esse foi mais um episódio aqui do Aprendendo e Empreendendo. Eu gostaria de agradecer a Amanda. Foi um prazer receber você novamente. Espero que a gente se encontre em outros episódios, trazendo outras temáticas, com a sua vasta experiência. Eu acredito que você pode agregar muito para o pessoal que nos acompanha aqui. Gostaria que você também deixasse uma mensagem, caso você queira falar algo que transborde no seu coração para as pessoas que estão nos assistindo. Eu agradeço, né, a você, Lucas, primeiramente, né, você e o Luiz, né, à frente da LR. Gente, como muda o marketing sendo feito por uma empresa que entende, né? Então, assim, a gente coloca na mão da LR e ela cuida todo o marketing da Livenza e também, por isso também é uma parte por isso que estamos, né, alcançando voos mais altos. Eu agradeço muito a vocês. E é um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar, né? É um prazer poder falar daquilo que nós vivenciamos. Não é, eu vi acontecer, não, nós vivenciamos. Nós passamos situações difíceis para chegar aonde nós chegamos, né? E se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, seria: seja forte e corajoso, né? Que você não desanime, né? Coloque Deus na frente. E os seus planos, eles serão muito prósperos e abundantes, né? Eu dou toda a glória a Deus, né? Para onde a gente está chegando. E isso é só o começo. E não desista. Não desista do seu sonho. Se você tem um sonho, vai até o fim, porque Deus vai te ajudar nisso. LR Produções, se você acreditar, você também pode realizar. Obrigada.